Por exemplo, se eu for criar uma peça como essa usando o vidro plano, após todo o processo de higienização eu levo ele para a mesa de corte, corto ele em duas partes ligeiramente iguais, pigmento uma delas e faço a fusão entre as duas. Já com a garrafa, o processo de criação dessa mesma peça é um pouquinho mais diferente, porque eu tenho que recolher, tenho que higienizar, cortar de novo, levar para o forno para fazer uma termoformação, retirar para fazer a higienização da placa que sobrou, e aí sim levar para a mesa de corte, cortar em duas partes ligeiramente iguais, pigmentar, levar para o forno e fazer a fusão delas. Então você percebe que com a garrafa os processos aumentam, já com o vidro plano você economiza tempo. E diga-se de passagem, para uma boa parte das pessoas é bem mais prático você pegar uma placa meio que semi-pronta, cortar ela, pigmentar e fundir. Ninguém quer quebrar a cabeça tentando descobrir como que você desmonta a garrafa para criar a mesma peça utilizando um vidro gratuito. Porém, eu vejo no uso da garrafa alguns pontos que de longe superam o vidro plano. Um deles é o mercado, e um mercado pouquíssimo explorado. Fica a dica. E um terceiro ponto aqui, eu acredito que alguns artesãos da área podem se doer, é o fato de que para ministrar um workshop ou um curso de fusão utilizando a garrafa, se torna um processo bem mais complicado, bem mais difícil. E por causa disso, optam pelo vidro plano. Só que isso pode também ter a ver com o fato de os alunos preferirem algo que traz um resultado mais rápido. Então, a grosso modo, eles pegam a plaquinha, cortam, pigmentam, fundem e tem o resultado. E em workshops isso funciona muito bem, porque os alunos não necessariamente precisam entender mais a fundo sobre o ciclo de fusão de cada tipo de vidro. Isso porque boa parte deles querem ver o resultado daquilo que eles acabaram de criar. E em alguns cursos os processos são bem similares, porém são estudados mais a fundo alguns conceitos como o uso correto dos patamares, o ciclo de fusão, cada tipo de vidro. Bom, e se você fez algum curso e não aprendeu sobre isso, provavelmente você fez um curso com a pessoa errada. Como o ciclo de fusão funciona em cada tipo de forno que eu falo é com resistência na tampa, com resistência no corpo, com resistência na tampa, no corpo e na base, termoformação sobre a temperatura ideal para cada tipo de peça que você for criar, enfim. Já com a garrafa se focada no processo de transformação e não termoformação, ou seja, criar coisas que impossibilitam as pessoas de verem ali uma garrafa de vidro, os conceitos são bem diferentes. Porque, como eu falei antes, não é só cortar a garrafa e colocar no forno. E eu também não estou falando aqui que trabalhar com vidro plano é somente cortar o vidro, pigmentar e colocar no forno. Não entenda dessa forma. Porque assim como qualquer outro trabalho em fusing, existe todo um processo artístico por trás da criação daquela peça. O que eu estou querendo dizer aqui é, para você criar a mesma peça utilizando tanto o vidro float quanto a garrafa de vidro, os processos, por mais que em alguns pontos sejam similares, em outros eles são bem diferentes, sendo que a garrafa exige alguns processos a mais do que o vidro plano. E é por isso que talvez alguns artesãos optem pelo vidro float, justamente pelo fato de ou não saberem quais são esses processos que a garrafa exige para a criação de uma peça, ou por não terem encontrado referências boas o bastante que fizessem cogitar utilizar também ela em seus trabalhos. E por isso optaram por usar o vidro plano.